palestra para caminheiros do bem. O tema é a Natividade de Jesus. O seu perfume estava no ar. Estava no cântico do salmista, nas previsões das sibilas, das pitonisas, nos oráculos da Grécia Antiga. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos o aguardavam no seu seio. Os profetas da antiguidade nele falaram. Na China milenária, com Foi, com Fu-Tse, com Lao Tse, dele já esses profetas haviam falado. Na Pérsia, com Zoroastro, antevia-se toda a trajetória que haveria de acontecer na escabrosa Palestina. No Tibete, com Kim Tse, o santo, e outras tantas extraordinárias figuras falaram de um espírito com as características de um ser extraordinário que viria pontuar a humanidade com o seu saber, com as suas emoções, com as suas emanações. Era o amor que deveria vir à face da terra, personificado numa criatura que desde os tempos áureos da humanidade era guardado. Mas quem era essa figura? Era o Cristo de Deus, esperado por todos os povos, pela humanidade inteira. Era aquele que viria trazer para a terra não só um salmo novo, um cântico, mas um bálsamo para fazer com que as feridas de todos os povos fossem cicatrizadas, as dores amenizadas, a esperança aumentada. Enfim, nascera o Cristo de Deus em Belém, numa gruta, junto a poucos animais. Mais tarde, alguns amigos, na presença dos seus pais, que o amavam intensamente. Por quê? Os espíritos anunciaram que aquela criatura que viria no ventre de Maria seria o rei, seria o governador do planeta Terra. Mas afinal, quando nasceu Jesus? Há uma dúvida que cerca a presença de Jesus na Terra. E naturalmente não estamos falando do dia, nem da hora, nem do ano. Portanto, esta é uma questão que vai nos remeter a algumas reflexões que, por certo, todos nós haveríamos de fazer. Quando nasceu Jesus? Em que momento ocorreu de fato a natividade do Cristo? E se perguntarmos a Nicodemos, seguramente dirá ele: fora naquela noite, quando, através de um colóquio adredemente preparado por um dos seus amigos, ele se dirigira a Jesus, porque motivado por emoções indescritíveis na sua intimidade. Ele era senador
portanto, um homem de destaque social, era membro do Sinédrio, era alguém que não podia se expor, razão pela qual ajustara com Jesus, que na calada da noite iria ele visitá-lo, para quem sabe debelar as indagações profundas da alma, porque todos nós somos assim. Trazemos no imo do nosso ser indagações, algumas perturbadoras acerca daquilo que mais mexe com a nossa intimidade. Portanto, se perguntarmos a Nicodemos, quando nasceu Jesus, dirá ele seguramente que fora naquela noite em que, falando acerca da necessidade da reencarnação, diria o mestre, é necessário que nasçais de novo. Contudo, Nicodemos, que era doutor da lei, não tinha capacidade de alcançar o ensino proposto pelo meigo amigo que o recepcionava, a ponto dele indagar: será possível um homem velho, porque já de certa idade, adentrar ao ventre da sua mãe? Ao que o doce sábio celeste iria dizer que era necessário nascer de novo. Contudo, não obstante ser ele mestre em Israel, doutor da lei, alguém que possuía uma escala social de destaque, não compreendia essas questões, que falava do processo natural de que a criatura precisa retomar o corpo tantas vezes quantas forem necessárias, a fim de burilar o espírito nos processos sucessivos e reencarnatórios, pois que a lei, ela nos define desta forma e oportuniza às criaturas diferentes situações. Não obstante a vestimenta do corpo, mas é o espírito que mergulha no processo carnal a fim de que conquiste os degraus evolutivos. Quando nasceu Jesus? Se perguntado a Pedro, seguramente dirá ele, fora numa manhã imprecisa, em que andava ele com o seu irmão André pelas areias alvas do mar da Galileia, quando alguém que na sua intimidade buscava conciliar aquela figura notável, pois que Jesus era um homem dos mais belos da sua época. Intuitivamente, Pedro sabia que o conhecia. Fora, portanto, naquelas areias alvas, quando Jesus se dirige para ele, seu irmão, indagando se desejava ele ser não mais pescador de peixes, mas pescador de homens. E ao imediato convite segue de forma incondicional aquele amigo que na sua intimidade não sabia ele o seu nome, mas sabia que em algum momento já ouvira. E aquele instante se constituía para Pedro o momento em que Jesus nascera no seu coração, na sua intimidade. Se perguntássemos a Levi, mais tarde Mateus, quando fora que Jesus nascera
para ele, diria seguramente, fora no instante em que ele, cobrador de impostos, na coletoria, ofício permitido pelo Estado, deferido às pessoas ligadas às conveniências da própria raça, dos judeus, fora naquele instante em que aquele ser adentrava-se ao estabelecimento público, não para pagar os seus impostos, mas para convidá-lo, para que o seguisse ele imediatamente após o convite. Segue Jesus, constituindo-se a partir dali um dos mais extraordinários escribas que a humanidade já conheceu. Porque Mateus fora aquele que, pela vez primeira, passa a escrever o Evangelho, o código ético e moral para a humanidade, e que mais tarde, ou então Saulo, iria beber nas escrituras feitas por Mateus, a sabedoria extraordinária que naturalmente o colocaria na trajetória iluminativa para se constituir um dos maiores evangelizadores que a face da terra conhece. Se perguntássemos a Bartimeu, cego de nascença, que mendicava junto à também coletoria, seus pais moravam em Jericó. Toda a população o conhecia, mas diria ele que fora naquela quase tarde, quase entardecer, quando Jesus às portas de Jericó busca ele os favores do amor através do coração, prenhe de luz, para que Jesus o tocasse nas vistas e deixasse-as com a capacidade de ver a luz brilhante, não obstante quase entardecer daquele dia. E ele adentra aos pórticos da cidade de Jericó, gritando porque não era mais invidente, causando extraordinário estupor naquelas criaturas que, além de conhecer os seus pais, conhecia porque mendicava junto com outras criaturas que demandavam tantas vezes às portas onde a misericórdia podia atender o travo da soledade e a necessidade do corpo. Se perguntarmos a Zaqueu, quando foi que Jesus nasceu, diria ele seguramente que fora alguns instantes após de que o cego Bartimeu, que mendicava às portas da sua coletoria, porque também era cobrador de impostos, ofício deferido também pelo Império Romano aos compatrícios do mundo judaico. Diria ele, fora naquele instante em que Jesus também adentrava às portas da extraordinária cidade de Jericó, um oásis na triste Judéia. Mas ele, detestado pelos seus compatrícios, porque cobrador de impostos, era o chefe dos publicanos, e a algaravia da via pública não lhe permitia acesso livre
para que pudesse vê-lo, porque na sua intimidade nutria a certeza de que, em algum momento na sua existência, chegaria alguém que fosse capaz de libertá-lo das angústias interiores, não obstante rico, poderoso, mas pobre de bens na sua intimidade. Ainda assim, nutria a certeza de que alguma alma haveria de passar na sua existência. E eis que naquele momento, não obstante a via pública lotada, ele gordo, baixo, detestado pela sociedade judaica, resolve subir a um sicômoro, vetusta árvore que depositava as suas raízes para a beira do local onde haveria de passar o meigo nazareno. Sobe sobre esta árvore e observa que Jesus se aproxima. Na narrativa do extraordinário espírito Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, diria ela que Zaqueu, observando a presença de Jesus chegando até ele, nunca vira homem tão belo quanto aquele. Naturalmente, com o coração sobressaltado pela emoção, porque sabia que aquele era um instante todo especial da sua existência. A multidão acompanhava Jesus. Estaca o passo. Dirige-se aquele homem sobre o sicômoro e lhe diz: desce, Zaqueu, porque hoje convém que tu me hospedes na tua casa. Era um palácio. Zaqueu era um homem rico, rico de bens. Por isso que procurava adornar o seu palácio com obras de artes, tapetes, quadros vindos de todas as regiões. Não obstante, pobre por dentro, ainda que vivesse no conforto do seu palácio, com os seus familiares, por ele amados, com os seus serviçais. Aquele fora um instante, seguramente, em que Zaqueu irá dizer que ali nascera Jesus, na sua intimidade. Mais tarde, haverá de recepcionar no seu lar, no seu palácio, para o pernoite deste que nutria ser aquele que iria transformar a sua existência. Portanto, seguramente dirá Zaqueu que fora naquele dia em que Jesus adentra as portas da cidade de Jericó, é que ele nascera para Zaqueu. Se indagarmos a Saulo, aquele homem de Tarso, aquele homem extraordinário porque era portador de uma inteligência incomum, um doutor da lei, pertencente a uma casta social privilegiada, ao Sinédrio, bebera na fonte mais cristalina do conhecimento do mundo hebreu. Fora o seu preceptor, Gamaliel, o suprassumo do rabinato da sua época, e seguramente Saulo de Tarso se constituiria naquele que haveria de dirigir os destinos da raça, através deste que se constituiu um tribunal, que todos nós conhecemos a história. E se negarmos a Saulo, dirá ele que Jesus nascera próximo
às portas da cidade de Damasco, quando ele, autorizado pelo Sinédrio, juízo político da sua época, a ir buscar aqueles a quem, a seu juízo, imaginava que estavam praticando contra a lei, e dirigia-se para Damasco junto com seus companheiros. O sol escaldante, próximo do meio-dia, e eis que alguém lhe indaga: Saulo, Saulo, por que me persegues? Será nesse instante que Saulo, depois, mais tarde, após recolher-se no deserto de Dan, junto com um casal amigo, e após compilar exaustivamente os textos do Evangelho escritos por Mateus, se constituiria Paulo de Tarso, aquele que pontuaria junto à humanidade como o maior divulgador da mensagem do Cristo ao mundo não cristão daquela época. E na expressão de Jesus, Paulo, se constituiria o vaso escolhido. Se perguntarmos à samaritana, quando foi que Jesus nasceu? Possivelmente alguns dirão: eles não eram cristãos. Perfeitamente. Não eram cristãos. Porque a Samaria era uma das 12 tribos apartadas, exatamente porque imaginava-se que os samaritanos não eram decentes, não tinham conteúdos de ordem social, culturas próprias para atender aos impositivos da raça. Mas dirá ela seguramente que fora no instante em que buscava água no poço da herdade de Jacó, do pai Jacó, na localidade de Sicar, e que chegando ali, havia um homem, e lhe dirige a palavra em comum entre um judeu e uma samaritana, porque eles não se falavam. E ele pede: dá-me de beber desta água. E o colóquio se estende ao ponto dela redarguir se era ele um profeta. E ele irá responder que de fato ele era aquela criatura que os samaritanos buscavam através da cultura dos seus também ancestrais, que alguém viria, um salvador, um profeta, alguém que pudesse conduzir aquele povo para um estado diferenciado sob o ponto de vista existencial. E Jesus de fato assevera à samaritana que era ele, aquele que daria água, que dessedentaria definitivamente as criaturas. Ainda que ela não compreendesse o que Jesus dizia para ela sob o ponto de vista do ensino profundo, mas ainda assim, sai ela para encontrar-se com o seu povo, e ali permanece Jesus durante certo tempo para ensinar os seus irmãos da Samaria que o mundo espiritual era, sim, uma realidade.
se perguntarmos a Maria de Magdala, a perturbada, a antiga vendedora de ilusões, quando foi que Jesus nasceu? Dirá ela seguramente que após os tormentos que lhe tomavam conta da sua intimidade, porque era dada no seu palacete a vender as ilusões do corpo, enchera os seus baús com perfumes caros, pedras preciosas, dinheiros das diferentes regiões, porque vinham os príncipes, os potentados, os mercadores para comprar-lhe os favores do corpo. E ela naturalmente os vendia, pois que possuída por maus espíritos, ainda assim, ansiava na sua intimidade poder sair daquele estado perturbador em que se encontrava. E eis que uma noite, uma das suas servas, vendo o estado lânguido em que se encontrava a sua patroa, porque naquela noite fechara as portas do seu palacete, ordenando que não queria ver ninguém, não possuía mais as forças, o vício corporal, porque os tormentos espirituais lhe tomaram inteiramente conta do seu psiquismo e do seu corpo. Uma das servas lhe diz: Senhora, do outro lado do mar, na casa de um pescador, está ali um homem que é capaz de retirar-lhe todo esse peso, essa angústia, este estado depressivo que a senhora se encontra. Aguarda uns instantes e manda que a serva contrate um canoeiro. E tarde da noite dirigem-se para a travessia do mar da Galileia, na busca daquele lar do pescador, porque ali estaria um ser, um homem que ela ouvira falar, que era capaz de modificar os seres, impondo as mãos, pelo olhar, pela sua palavra. Chegando à porta da casa de Pedro, empurra lentamente, a ponto de uma fímbria de luz, encontrar a silhueta daquele homem com os cabelos encaracolados descendo para os seus ombros, mas com um olhar meigo, sereno e receptivo. Ela sabia que aquele era o instante derradeiro da sua nova jornada. Sem dizer-lhe nada, aquele homem a aguardava. E dirige-se a ela: Tu viestes, Maria, tu me conheces? Indaga ela, porque na sua condição, na sua memória, não havia registro de que aquele homem a conhecesse. Sim, responde ele, ergo bonus pastor sum, dirá Jesus, eu sou o bom pastor, eu conheço todas as minhas ovelhas.
O colóquio se estende. Sentia ela que da sua intimidade, todas as perturbações, todos os males, parece que de um instante para outro, desapareceram. Retorna para o seu palácio. Ordena aos seus serviçais no dia imediato que dessem todas as coisas, as joias, as pedras preciosas, porque nada daquilo mais preenchia a sua intimidade. Ato contínuo, a perturbada de Magdala, a então vendedora de ilusões, passa a seguir àquele que arrancara os seus tormentos, modificara a sua intimidade. Portanto, dirá ela, sem dúvida nenhuma, a natividade de Jesus acontecera exatamente naquela noite em que procurava aquela criatura indescritível na casa do pescador, às margens do mar da Galileia. Se perguntarmos aos cristãos da antiguidade, os primitivos, sem dúvida nenhuma dirão eles, a natividade de Jesus acontecera nos circos de Roma, quando as feras que foram soltas para o deleite dos insanos adentraram aos circos, despedaçaram os corpos. Fora naqueles instantes em que o imperador Stroina, desequilibrado, atando aos postes e ateando fogo aos corpos, iluminava os palácios onde se sediava o poder temporal. Dirão eles que seguramente, saindo dos corpos os espíritos luminosos, pela entrega até o último instante das forças físicas, do corpo em testemunho, da causa e do amor para com o Cristo. Porque fenômenos dessa natureza, queridos irmãos, queridas irmãs, que não são exigidos de nós, os cristãos da nossa época, mas para eles fora, sem dúvida nenhuma, os testemunhos que lapidaram definitivamente os seus espíritos nos circos da intolerância romana. Se perguntarmos a Joana d'Arc, quando é que nasceu Jesus? Dirá ela, a jovem camponesa, que fora no ano de 1412, quando motivada pelas razões interiores, pelas visões que ela inicialmente atormentavam, por aquilo que ouvia no recôndito da sua alma, fora ela motivada para sair da sua condição de camponesa, singela, para retirar uma nação inteira, a França, do jugo de uma outra nação, a Inglaterra. Fizera-se ela portadora das vozes dos altiplanos, àquela que, empunhando a lança, não para ferir,
mas para arregimentar as forças necessárias, a fim de que um estado diferente de tratamento entre as criaturas pudesse ser instalado, mesmo que em perigo da sua vida física, como mais tarde de fato acontecera, fosse queimada nas fogueiras da intolerância, ainda assim abdica dos seus propósitos pessoais a fim de vestir-se na condição de ser a grande guerreira do mundo espiritual em favor de uma nação toda. Se perguntarmos a Abraham Lincoln, esse notável 16º presidente da grande nação americana, quando foi que Jesus nasceu para ele, seguramente dirá que fora no ano de 1865, quando, motivados por movimentos interiores que lançaram irmãos seus uns contra os outros, o norte contra o sul contra o norte, mas ele, na condição de presidente, assinara o decreto que estabelecia a liberdade dos seus irmãos negros da escravidão imposta pelos seus irmãos brancos. Dirá ele seguramente que fora a sua assinatura no documento que poria a liberdade milhões de escravos americanos, libertando-se, portanto, também do jugo da própria nação. Seguramente dirá a Abraham Lincoln que fora naquele dia, nos primeiros dias de março daquele ano de 65, que de fato Jesus nascera na sua intimidade. Assim, queridas irmãs, queridos irmãos, podemos nós também nos indagarmos: quando fora que Jesus nasceu? Quando fora que a manjedoura da nossa intimidade, do nosso coração, se constituiu no abrigo definitivo para esta criatura que desceu dos altiplanos superiores da vida para a enxerga, para a lama, para a escuridão das nossas almas. Jesus é a manumissão da humanidade toda. Todos nós temos uma trajetória que se constitui o nosso processo existencial. Mas se somos cristãos, é porque há um processo natural em que Jesus se aninha no nosso interior, se constituindo ali o abrigo definitivo dele na intimidade do nosso ser. Jesus viera implantar um psiquismo novo para o planeta Terra. Portanto, a sua presença é algo extraordinário que evento algum é capaz de apagar, por mais se tente ou por mais tenha se tentado ao longo dos tempos. Mas a sua presença no planeta é algo que define o estado em que nós nos encontramos. É a condição em que nos coloca na trajetória definitiva da sua governança. Ele é o governador dos nossos destinos, não só do planeta,
porque estamos mergulhados no psiquismo planetário, portanto, estamos mergulhados no psiquismo do Cristo, pois que fora ele, que através das suas emanações psíquicas, construir esse orbe. Emmanuel, Espírito, através da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, numa obra majestosa, extraordinária, chamada A Caminho da Luz, irá dizer que o planeta começa pelas mãos do Cristo. Quando começa a condensar, a partir das primeiras condensações da nebulosa desprendida do nosso astro-rei, é o seu psiquismo que envolve todo o processo de criação planetário que iniciou-se entre 4,5 a 6 bilhões de anos, que é a idade da Terra. Ora, se estamos mergulhados no planeta, se aqui estão os nossos afetos, as nossas conquistas, as nossas dívidas, as nossas construções, sejam elas de que natureza forem, não há, portanto, como nos desvincularmos do psiquismo, não só planetário, como também do psiquismo daquele que foi o organizador da vida planetária. Portanto, nesses instantes, queridos irmãos, da mesma forma em que ele falara a Krishna, a Buda, a Confúcio, a Lao Tse, a Zoroastro, as pitonisas, fala também a nossa intimidade. Busca-nos na manjedoura que nós nos constituímos, para que ali definitivamente possa ele nascer, renascer, viver em definitivo na nossa intimidade. Nos aproximamos em mais um momento em que comemora-se na humanidade, por convenção naturalmente, o Natal. Mas o Natal, ele precisa ser bem entendido no nosso ser. O nosso psiquismo precisa estar em consonância com o psiquismo do Cristo. Dirão, eventualmente alguns, inadvertidamente, mas o Cristo é um espírito fora das condições planetárias. É o guia e modelo para todos nós, como bem asseveram os espíritos em resposta dada à indagação do codificador Allan Kardec acerca de quem seria o modelo moral para que nós nos espelhemos. E eles respondem: vede Jesus. Ora, se ele é o guia e modelo a ser seguido, como pode estar ele longe, distante, ausente de nós? Não é possível. A natividade de Jesus, é bom nos indagarmos. Quando nasceu Jesus? Quando é que definitivamente nós nos movemos no sentido de buscá-lo? Quando nós sentimos a necessidade interior, porque as nossas paixões possivelmente nos governaram durante muitos séculos até aqui. Mas agora não. Agora somos espíritas. E a condição para sermos espíritas é a de que amemos Jesus. Se me amais, diz Jesus. Capítulo 14 do Evangelho de João. Se me amais. É condicionante?
a amá-lo, e para amá-lo ao nosso jeito, é necessário que nós o compreendamos e positivamente nós o vivamos. Por isso, ao comemorarmos mais um ano, ainda que este tenha sido um ano diferente, sejamos aqueles a dizer: a natividade de Jesus aconteceu em tal ou em qual momento, cada um saberá de si. Pode ser que não tenhamos a condição de precisar cronologicamente quando, não importa. Fato é que por estarmos vinculados ao seu psiquismo, todos os dias estamos nos renovando, reafirmando que a ele estamos vinculados, que não é possível mais separar, porque a criatura, quando faz o encontro com o Cristo, nunca mais este momento se desfaz. Citamos aqui alguns poucos exemplos. As criaturas que de alguma forma tiveram um instante de encontro com Jesus, nunca mais foram as mesmas. As suas vidas se modificaram, se completaram, passaram a ter sentido existencial, porque Jesus nascera. Não fora, não no local, não para um povo, não para uma religião, porque nascera na intimidade do ser. Nós, os espíritas, bem sabemos a necessidade dos constantes renascimentos. Quando Nicodemos ouve a proposta de Jesus, que se constitui na lei de justiça, de amor e de caridade, as reencarnações, as vidas sucessivas, nós também somos estes que já compreendemos que é necessário renascer o tempo todo, como se fosse a sansara, a roda que move as existências para a conquista definitiva da felicidade. Contudo, com os renascimentos do Cristo no nosso interior. Aproveitemos desses instantes, irmãos queridos, irmãs queridas, para fazermos o Natal do Cristo. Não mais fora, ainda que é saudável, é necessário as comemorações exteriores, mas é necessário que ele definitivamente renasça no nosso interior. Porque se alguém nos indagar, quando foi que Jesus nasceu? Para você, fulano, cicrano, sultano ou beltrano, possamos dizer, quem sabe, todos os dias. Porque é um processo constante de renovação, de renascimentos. Recordemos o seu ensino. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Ora, só há vida quando há processos de renascimentos. Que Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, envolva-nos na sua paz, na sua misericórdia, nas suas incessantes bênçãos.
Que Deus nos proteja. Feliz Natal a todos. Muita paz.